alguns versículos que são bastante conhecidos de cada um de nós. Amém? Jeremias capítulo 3, dos versículos 21 ao 26. Assim diz a palavra santa do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir, irmãos, esse verso? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos repetir isso aqui, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Suplicamos a tua graça. Meu Deus, nos capacita, nos ajuda, para que possamos, Senhor, ó Deus, sairmos daqui fortalecidos, edificados pela tua palavra. Nos ajuda em tudo, Senhor. Abençoa cada vida que aqui está e cada vida que está nos acompanhando por meio da transmissão. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em meio às ruínas, Deus pode nos dar esperança. Em meio às ruínas de Jerusalém, Deus levou o profeta Jeremias a pensar em esperança, naquele contexto de um profundo sofrimento. Ele que tinha testemunhado os muros de Jerusalém serem destruídos, ele que estava testemunhando todo o sofrimento, Deus trata com aquele homem para que ele pudesse ter esperança. E ele faz isso, Deus faz isso com ele, levando ele a trazer à memória dele quem Deus é, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade do Senhor. Nós vamos meditar, irmãos, nessa noite sobre isso, para que tenhamos a nossa esperança em Deus renovada nessa noite. Amém? Você tem o hábito de parar, de respirar e começar a refletir e a pensar em tudo que você já viveu até hoje? Você tem esse hábito de fazer isso? Quando você faz isso, quais são as memórias que vêm aí na sua mente? O que é que você lembra? Será que são lembranças de dores, de vitórias, de lutas? Será que você consegue enxergar a mão de Deus presente em sua vida, em todas essas circunstâncias? Meus irmãos, quando eu procuro trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, muitas coisas vêm à minha mente, ao meu coração. Muitas coisas, irmãos. Eu lembro-me da minha infância, vivida em um contexto muito difícil, com muita escassez de recursos. Lembro, meus irmãos, de um contexto que eu vivi na infância, onde eu estava de fato longe do Senhor. Mas hoje, ao lembrar disso, eu tenho a convicção de que, apesar de eu ter vivido em um contexto tão distante de Deus, Deus não estava distante de mim. Ele estava presente, me guardando, me abençoando. E eu imagino que você tem também essa convicção, que desde a sua infância o Senhor é contigo e tem te guardado. Eu recordo também, irmãos, da minha adolescência e da minha juventude,
Houve momentos que eu pensei em minha juventude, em minha adolescência, que eu não iria conseguir permanecer na presença de Deus. Que eu não ia conseguir. Eu olhava para mim e não enxergava forças para isso. Cheguei a pensar que jamais eu teria uma família abençoada. Uma família centrada em Cristo e que andaria na presença de Deus. Uma família equilibrada, estruturada pelo Senhor. Mas hoje, quando eu paro para pensar, para trazer à memória isso, eu posso ver que aquilo que para mim era impossível, o Deus Todo-Poderoso me concedeu graciosamente. É a graça do Senhor. Eu lembro também, irmãos, das decepções que eu tive nessa jornada. Porque a nossa peregrinação aqui na terra nem sempre há flores. Há também os espinhos, as dificuldades. Eu lembro, meus amados, que eu passei por dores profundas. Quedas que aparentemente eram definitivas, eram irrecuperáveis. Angústias, meus irmãos, que me sufocaram muito. Mas eu posso observar e com toda a convicção do meu coração dizer que o Senhor, Ele me ergueu. Ele me fortaleceu. E nos momentos mais difíceis, nos momentos de desesperança, Ele trouxe uma nova e viva esperança para a minha vida. O Senhor, Ele me levantou, e eu sei que Ele nos levantou em cada uma dessas situações difíceis. Ele foi o nosso socorro em cada um dos vales que nós enfrentamos, irmãos. Ele nos sustentou em cada noite escura, em cada momento de enfermidade. O Senhor, Ele nos sustentou. O Senhor, Ele nos livrou de perigos. Ele nos concedeu muitos livramentos. Ele enxugou os nossos olhos em momentos de lágrimas. O Senhor, Ele certamente restaurou a nossa alegria. E é por isso, irmãos, que como o profeta Samuel declarou, lá em 1 Samuel 7,12, nós também podemos declarar nessa noite, sabe o quê? Ebenezer, até aqui, o Senhor nos ajudou. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, fundamentado no texto que nós lemos, é a importância de cultivar uma memória espiritual. Uma memória que olha para a vida nessa perspectiva divina, espiritual, e consegue enxergar Deus em todos os momentos, irmãos. Nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor, de tristeza, de sofrimento. Essa memória espiritual, ela nos fortalece e nos edifica. Jeremias inicia aqui o texto que nós lemos com uma declaração de esperança, com uma decisão deliberada. É uma decisão que ele toma. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esta aqui não é uma memória de apenas nostalgia, querendo viver novamente o passado, porque isso não é prudente. É uma memória, irmãos, que relembra os feitos do Senhor e olha para a frente com fé, com convicção, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Essa atitude aqui é um ato espiritual que recorda os feitos do Senhor. A prática, irmãos, de lembrar os feitos de Deus é um tema constante nas Escrituras. Quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos encontrar o salmista dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Lá em Deuteronômio 8, 2, Moisés exorta o povo, dizendo assim: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. O povo precisava sempre lembrar
da boa mão do Senhor, abençoando e conduzindo eles. Nós também precisamos lembrar, irmãos, da boa mão do Senhor, conduzindo as nossas vidas, nos dando livramento, suprindo as nossas necessidades. E é por isso que aqui nós estamos, reconhecendo tudo isso diante do Senhor. De maneira que eu e você, nós precisamos reservar momentos para trazer à nossa mente os feitos do Senhor. Trazer à memória, recordar especificamente como Deus tem operado em nossas vidas. Mantenha aí um momento em seu dia para lembrar o que Deus fez na sua vida. Isso vai ser muito edificante para você. Isso sempre é edificante para mim. Sempre, sempre. Poder rememorar a graça do Senhor presente em nossas vidas. E qual o contexto aqui que Jeremias estava decidindo trazer à memória o que podia trazer esperança para ele? Era o contexto, irmãos, ali das ruínas de Jerusalém. Precisamos entender que esse contexto aqui era devastador. Ele escreveu ali aproximadamente 580 antes de Cristo, diante daquele contexto onde Jerusalém, como os irmãos sabem, ela foi sitiada, foi destruída e o seu povo levado cativo para a Babilônia. E tem um autor, irmãos, que é o Christopher Wright, que ele, refletindo sobre a teologia de Lamentações aqui, de Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz o seguinte: Lamentações é o reflexo poético da teologia de Deuteronômio, capítulo 28. E qual é a teologia de Deuteronômio, capítulo 28? Se o povo andasse em obediência a Deus, Deus iria abençoar o seu povo graciosamente, grandiosamente, até as bacias das casas dos israelitas seriam abençoadas. Que Deus grande, irmãos. Não apenas a colheita, as criações, não, até os utensílios domésticos seriam abençoados. Contudo, se o povo de Deus se rebelasse contra a palavra de Deus e não observasse os estatutos, os juízos, a lei do Senhor, aquele povo iria sofrer. Aquele povo seria punido, disciplinado pelo Deus de Israel. Para mostrar que o Deus da aliança, Ele é santo e poderoso. Ele é amoroso, mas também faz justiça. E com o nome de Deus não se brinca. Aquele povo que receberam o privilégio de carregar o nome do Senhor, eles também tinham a responsabilidade de honrar esse nome. Da mesma forma nós, irmãos, nós temos um privilégio muito grande. Nós carregamos o nome do Senhor. É um privilégio extraordinário, mas é também uma grande responsabilidade. Muitos hoje se esquecem da fidelidade de Deus e do propósito de Deus e querem ser abençoados sem andar ou sem andarem em obediência a Deus e à palavra do Senhor. Olha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você andar em desobediência a Deus, à palavra de Deus, não tem como dar certo na sua vida, não. Sabe aquele projeto que você tem? Aí ele vai estar pela sua própria conta. Você não vai ter o Deus de Israel te abençoando, te conduzindo. E é muito perigoso para nós, irmãos. É quase que um decreto de falência. Você querer viver essa vida sem Deus. Você querer entrar em um projeto sem Deus. Você querer fazer um negócio sem Deus estar no negócio. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o oculto, o escondido. Ele sabe do amanhã. Ele sabe das crises. Ele sabe daqueles que podem se levantar para te destruir. E é por isso que nós precisamos do Senhor. O povo de Israel, nesse contexto aqui, eles ousaram pensar que poderiam prosperar longe de Deus.
em desobediência à palavra de Deus. Não deu, não dá e nunca dará certo para o povo de Deus andar em rebeldia diante de Deus. Jeremias escreveu Lamentações não apenas como testemunha ocular daquela destruição, mas como alguém que sentia profundamente a dor espiritual da separação entre Deus e o seu povo. Por quê? Porque o povo estava em pecado, em desobediência diante do Senhor. E um outro autor chamado A.W. Pink, ele diz o seguinte: a esperança genuína brilha mais intensamente contra o pano de fundo da adversidade mais profunda. Ele fala isso nesse contexto aqui de Jeremias, mostrando que foi exatamente nesse contexto de sofrimento que a luz da esperança do Senhor brilhou diante dos olhos de Jeremias. E aqui o que é que ele quer trazer à memória, irmãos? Estamos agora no versículo 22. Deixe sua Bíblia aberta, porque agora nós vamos meditar sobre as misericórdias inesgotáveis, inexauríveis de Deus. Ele quer trazer à memória dele essas misericórdias, porque Jeremias sabia que o povo estava em rebelião. Ele passou décadas advertindo o povo: olha, se consertem diante de Deus, não procedam dessa forma, vai dar errado, o juízo vem. Mas o povo não ouviu, e o juízo veio. Nesse contexto de tragédia, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero olhar para o Senhor, porque se eu olhar para o povo, eu vou morrer, eu vou me desenganar. E é isso que nós devemos fazer também, irmãos. Em momentos críticos da nossa jornada aqui na terra, nós temos que olhar para Deus, porque se a gente olhar para o povo, a gente morre. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente se desespera. Se a gente olhar para a política, a gente corre. Se a gente olhar, irmãos, para os homens maus, para a violência que há no mundo, nós não vamos conseguir nem ao menos dormir à noite. E no versículo 22, ele nos apresenta uma das verdades mais consoladoras das Escrituras. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias está dizendo o seguinte: olha, apesar de todo esse sofrimento que nós estamos enfrentando, se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Está muito ruim, mas poderia ser muito pior. Ele tem essa perspectiva espiritual, irmãos. E a palavra misericórdia no hebraico é a palavra hesed, traduzida como misericórdia, e carrega aqui um significado muito rico, que vai além da simples compaixão. Representa aqui o amor leal de Deus, a bondade pactual de Deus. Ele está dizendo: eu estou olhando para o amor leal do Senhor. Eu estou olhando para a bondade de Deus, que não foi prometida temporariamente, não. É uma bondade pactual, está firmado, essa bondade está firmada no pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. E carrega aqui, irmãos, também a ideia de uma fidelidade inabalável de Deus para com o seu povo. Jeremias entende que apesar de todo aquele sofrimento, o povo do Senhor não seria destruído. A misericórdia de Deus estava presente ali, consertando o povo, corrigindo o povo. A misericórdia de Deus, irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos enxergar que a misericórdia do Senhor é esse âmago do Evangelho. É o centro do Evangelho. Jesus Cristo, Ele é a misericórdia de Deus encarnada, vindo ao mundo para nos abençoar e nos salvar. Quando enfrentamos a disciplina ou a correção do Senhor, nós devemos nos lembrar da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para uma situação muito difícil em nossa jornada, nós devemos lembrar que essa misericórdia sempre vem sobre nós.
E por causa dessa misericórdia, nós ainda não fomos consumidos. Por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, saiba que é a misericórdia de Deus que tem te sustentado. Senão você já estaria na sepultura. Você estaria em uma situação muito pior. Uma outra coisa que nós vamos encontrar aqui está no versículo 23. A misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus se renovam a cada manhã. Olha o que o texto diz. O fim do versículo 22. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esta renovação diária, irmãos, da misericórdia, da fidelidade de Deus. Alguém já disse que é como maná do deserto. Vem todos os dias para suprir as nossas necessidades. A fidelidade de Deus não é sujeita às flutuações humanas. Deus não é variável assim como nós somos, irmãos. Deus não fica assim pensando, não, hoje eu não quero abençoá-los. Hoje eu não vou usar de misericórdia, não. Deus não sente essa variação que nós sentimos. Deus, Ele é fiel. Essa misericórdia representa uma perfeição divina que permanece constante sobre o seu povo, em todos os momentos. As misericórdias inesgotáveis do Senhor, a fidelidade dEle não tem fim, renovam-se a cada manhã. Esta verdade encontra eco no Novo Testamento. Quando nós olhamos, irmãos, lá em 1 Coríntios 1:9, tem uma palavra poderosa que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Irmãos, Deus, Ele é fiel. A fidelidade de Deus sobre o seu povo, a graça dEle, a misericórdia dEle, nos sustenta dia após dia. De maneira, meus amados, que nós podemos nos agarrar a essa verdade profunda das Escrituras. Que verdade é essa? Deus não muda. Aquele que possui misericórdia inesgotável, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo para agir com misericórdia na sua vida, hoje e sempre. Ele é fiel, irmãos. Fiel à sua palavra, fiel aos seus propósitos. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, em 2 Timóteo 2:13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Os homens, eles caem em infidelidade, mas Deus não. Deus é fiel. É o caráter de Deus, irmãos. Fidelidade. Aquele que vela pela sua palavra para a cumprir. De maneira, meus amados, que nós precisamos também desenvolver o hábito diário de começar o dia meditando na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus. Experimente isso na sua vida. Acorde já pensando que Deus fiel, cujas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre a minha vida, sobre a minha família. Em tempos, meus irmãos, de incerteza financeira, problemas familiares, problemas com saúde em nós e também nos nossos familiares, nós devemos confiar que Deus, Ele é fiel e há de suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? E aí, por último, eu quero destacar o Senhor nas palavras do profeta, o Senhor como nossa herança eterna.
uma herança que nós não vamos perder, uma porção que não nos será tirada. Nós devemos entender, irmãos, que nu saímos do ventre da nossa mãe. E nu vamos retornar. Ninguém trouxe nada para esse mundo. E desse mundo, essas coisas materiais que nós trabalhamos, labutamos, e devemos sim trabalhar e labutar, mas nós não vamos levar nada. Tendo isso em mente, nós vamos lidar sempre melhor com as coisas aqui da terra. No versículo 24, Jeremias ele faz essa declaração que é revolucionária, irmãos. Que traz essa revolução na mente da gente. Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em uma época em que o povo havia perdido suas terras, entendamos, irmãos, o contexto de Jeremias. O povo tinha perdido suas terras, suas casas, seus bens materiais, inclusive o próprio profeta que estava sem casa, estava sem residência, estava sem bens materiais. O profeta aqui encontra sua verdadeira herança no próprio Deus. O Senhor, Ele é a nossa porção. Essa perspectiva aqui, irmãos, ela é transformadora. Eleva o nosso entendimento, porque está acima das circunstâncias temporais aqui na terra. Para que os irmãos entendam, para que entendamos, a palavra porção aqui se refere à herança que era dividida entre os filhos de uma família. Os levitas, por exemplo, lá no contexto de Israel, no Antigo Testamento, não receberam porção de terra em Canaã. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 18, versículo 2, vai dizer que o Senhor seria a herança, a porção da tribo de Levi, dos levitas. Meus irmãos, o crente que sabe sua herança, sabe onde está a sua herança, não se desespera aqui na terra. Sabe que a sua herança, a sua porção é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 73, versículos 25 e 26, diz o seguinte: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, o nosso maior tesouro é o Senhor, é Jesus Cristo. Essa perspectiva aqui liberta qualquer crente do desespero, da ansiedade a respeito das coisas aqui da terra. Nos liberta, irmãos. A nossa porção é o Senhor, de maneira que nós não depositamos a nossa esperança de felicidade nos projetos aqui da terra, irmãos. Não dá. Colocar a sua esperança de felicidade em seus projetos aqui da terra é construir sobre a areia. Mas firmar a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor, irmãos, aí a sua alegria vai transbordar hoje. Porque geralmente nós somos assim, né? Se eu conseguir realizar aquele projeto, eu vou ficar muito feliz. Sabe o que é que acontece? A gente vai lá, labuta e realiza aquele projeto. E sabe a quantidade de alegria que nós desfrutamos pela realização daquele projeto? Alguns momentos, irmãos, quem sabe algumas horas, ou alguns minutos. Você já experimentou assim,
desejar fazer uma viagem para um lugar muito bonito, que você sempre viu pela internet, aquela coisa maravilhosa. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, eu tinha um desejo muito grande de conhecer a Torre Eiffel lá na França. Aí tem alguns que gravaram e dizendo assim, olha, eu tinha muito desejo de conhecer isso aqui. Cheguei, olhei, 10 segundos, tá bom, vamos embora. Essa é a alegria, ou esse é o tempo de alegria que nós experimentamos com a concretização dos projetos aqui da terra, irmãos. Seja uma casa nova, um carro novo, é só um momento. Daqui a pouco a gente passou. Mas no Senhor, a nossa alegria é perene, é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que nós precisamos avaliar constantemente onde nós temos depositado a nossa esperança e a nossa segurança. Se a nossa esperança e a nossa segurança estiverem nos bens dessa terra, em relacionamentos ou conquistas pessoais, esses fundamentos, irmãos, são instáveis, são abaláveis, são destruíveis. Mas se a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa felicidade estiverem no Senhor, nós teremos sempre segurança. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom para com aqueles que esperam nele. Ele encerra dizendo isso, irmãos. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus amados, a espera no Senhor não é de maneira alguma um tempo vazio, mas é um período de profunda comunhão, onde nós podemos experimentar a bondade de Deus, a providência do Senhor. A palavra hebraica aqui para esperar significa literalmente esticar uma corda ou aguardar com expectativa tensa. Não é aqui demonstrando aqui, irmãos, que não é uma espera passiva, mas é uma expectativa ativa e confiante. Bom é esperar no Senhor. Traz a ideia do seguinte: eu tenho certeza que Ele vai agir. Não é do meu tempo, não é do meu jeito, mas Ele vai agir, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Não é do jeito que eu quero, é do jeito dEle. É por isso que eu vou esperar no Senhor. Essa verdade, irmãos, ecoa aqui o Salmo 27, versículo 14, que diz: espera no Senhor. Olha o que diz a palavra. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espere no Senhor. Não é uma espera passiva, mas é uma expectativa. Deus vai agir. Deus vai agir. Louvado seja o nome dEle. Em vez de murmurar ou agir precipitadamente, espere no Senhor. Pratique o silêncio, que é reverente, que demonstra essa reverência diante de Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou esperando em Ti. E quer saber mais, Senhor? Eu vou esperar em silêncio. Eu não vou esperar murmurando, não. Eu vou esperar em silêncio aquela resposta do Senhor. E Deus, irmãos, Ele age. Deus, Ele responde. Ele é fiel. Lembre-se de recede, né? Recede a misericórdia de Deus. É o amor leal de Deus. A bondade pactual do Senhor que está sobre nós. E essa misericórdia, esse amor leal, essa bondade pactual, renovam-se a cada manhã sobre a vida do povo do Senhor. Confie que Deus está operando, mesmo quando você não consegue ver
a sua ação. E é difícil, né, irmãos? Mas nós não fomos chamados para ver, nós fomos chamados para crer. Creia no Senhor. Creia, você não está vendo, mas Deus está agindo. Nós nunca vamos conseguir enxergar tudo que Deus faz, irmãos, mas Ele está agindo. E se você crer, confiar e esperar no Senhor, no tempo dEle, você verá a salvação do Senhor. Você verá Deus agindo, de maneira que nós precisamos, irmãos, ter essa memória espiritual ativa, cultivando esse hábito de recordar os feitos de Deus em nossas vidas. Lembre-se sempre do que Deus já fez em sua vida até hoje. E confie que Ele é fiel para continuar te sustentando. Eu imagino que aqui muitos já receberam até livramentos de morte incontáveis. Né? E aqui você está. Então não tema o amanhã. Deus está no controle de tudo. Busque andar em fidelidade a Ele, a palavra dEle. Confie nas misericórdias eternas e inesgotáveis de Deus. Confie na misericórdia do Senhor. Descanse nessa verdade de que a misericórdia ou as misericórdias de Deus nunca se esgotam. Permaneça fiel. Comece cada dia reconhecendo a fidelidade de Deus em sua vida. Traga à sua mente aquilo que pode te dar esperança. Encontre sua verdadeira riqueza. Reconheça em nome de Jesus que a sua verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza do povo de Deus, é Ele mesmo. É Ele mesmo, irmãos. Não adianta conquistar tudo dessa terra sem ter Deus. Deus, irmãos, é o nosso tesouro maior. Jesus Cristo é o nosso bem maior. O que Deus quer de mim e de você, constantemente, é que agradeçamos a Ele por tudo que Ele nos deu aqui na terra. Família, bens materiais, emprego. Mas o Pai, Ele quer que eu e você reconheçamos constantemente que o que é mais precioso em nossas vidas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O maior bem, irmãos, o maior bem, Deus, Ele nos deu. O Filho dEle. De maneira que a mensagem de Lamentações aqui, 3, 21 a 26, ela transcende, irmãos, o contexto histórico e fala diretamente aos nossos corações hoje. Em um mundo marcado por incertezas, crises econômicas, rupturas familiares, desafios pessoais, nós necessitamos desesperadamente desta esperança que está no Senhor, que está fundamentada no caráter imutável de Deus, como nos ensina a teologia bíblica. Nossa esperança não é um otimismo vazio, irmãos, baseado em circunstâncias favoráveis, mas é uma confiança que está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, nas promessas de Deus. Oh, meus amados, que possamos também trazer à memória o que pode nos dar esperança, que pensemos nas coisas lá do alto, onde Cristo Jesus está, o nosso Salvador. Eu convido vocês a se colocar de pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Que o Espírito Santo, meus irmãos, Ele nos capacite a compreender essas verdades. E Deus, Ele nos abençoa tanto, irmãos. O Senhor quer, é propósito de Deus que você realmente tenha Jesus Cristo, tenha o próprio Deus como o seu maior tesouro. Diga isso constantemente ao seu coração, à sua mente.
Não diga que o seu tesouro é a sua família, que o seu tesouro é o seu trabalho, que o seu tesouro é o seu dinheiro. Não, diga, o meu tesouro é Jesus. Todas as bênçãos que Ele me deu, eu sou muito grato e sou feliz. Mas Ele é o mais importante de tudo. Amém, irmãos? Digno é o Cordeiro de Deus de receber toda a honra, glória, força, poder e sabedoria. Ele é tudo o que nós precisamos. Com Ele nós estaremos sempre felizes, bem. Sem Ele não adianta ter tudo, porque tudo sem Ele é absolutamente nada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Em um contexto, Senhor, tão difícil desse mundo, onde a maldade, a iniquidade, a loucura dos homens tem crescido de uma maneira tão extenuante, Senhor, tão profunda. Meu Deus, nós queremos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós queremos nos lembrar das Tuas misericórdias. Oh, meu Deus, da Tua fidelidade, do Teu amor leal, da Tua bondade pactual, da Tua palavra, Senhor, que foi empenhada e que o Senhor vela para cumprir. Oh, meu Deus, contempla cada servo e serva do Senhor que aqui está. Que o Senhor encontre em nossos corações, no profundo do nosso ser, a convicção de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é o nosso bem maior. Oh, meu Senhor, assim nós oramos, entendendo que bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção.